paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, queridos, mais uma vez, para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você e a sua família são nossos convidados. Amém? Então não perca tempo, pega esse link aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes de relacionamentos, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo vai ser bênção para as nossas vidas. Eu aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Amados, como o Senhor faz todas as semanas na minha vida e na sua vida, o Senhor colocou um tema no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema, ele diz: blindados e fortalecidos contra todo ataque do mal. E esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, um texto muito interessante, porque que eu e você temos que ter a nossa vida blindada e fortalecida contra todo ataque do mal. Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui orando para entregar esse momento nas mãos do Senhor. Para que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, amado, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo nesse dia de hoje. Eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida, amém? Então vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por estar na tua presença. Muito obrigado por este dia abençoado, onde tu nos concede o ar que respiramos, o fôlego de vida. Muito obrigado, Pai amado, por todos os livramentos que tu tem nos dado. Muitos passam por despercebidos sem que possamos ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Quero te agradecer também, Senhor, por todo o alimento que tem chegado em nossas mesas, concedidos por ti. E te peço, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Eu não venho aqui, Pai amado, falar nada do meu coração, mas que eu esteja aqui como canal para falar, Senhor, tudo aquilo que sai direto do seu coração para o coração dos teus filhos, é o que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, que você puder, você diga amém. O Senhor também, querido, colocou um texto da palavra de Deus para que nós possamos dar continuidade a esse estudo, e esse texto está ali no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2. Então, se você estiver em posse da sua Bíblia, abra para acompanhar a leitura da palavra. Se não estiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui conosco pela tela do seu celular ou pela tela do seu computador. Amém? E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse foi o texto que o Senhor nos concedeu para que nós possamos dar seguimento nesse estudo. Querido, a grande verdade que eu quero compartilhar com você: todo ser humano nasce com bondade no coração. Eu e você, nós nascemos com bondade em nossos corações. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas por causa do pecado, nós nos afastamos do Senhor e ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo nas nossas vidas, que ele se aproveita das nossas fraquezas para causar destruição nas nossas vidas. Mas como uma pessoa pode ser usada por Satanás para impedir o agir de Deus na vida de uma pessoa? Em primeiro lugar, querido, eu gostaria de te dizer que essa permissão pode ser permissão de Deus, porque os demônios, eles não fazem nada sem a permissão do Senhor. Eu, você e ninguém faz nada sem a permissão do Senhor. E em segundo lugar, querido, as pessoas que maquinam o mal e que guardam maldade no coração, elas são usadas pelo inimigo para trazer o quê? Divisão, para trazer brigas, mentiras, discussões, fofocas. E em tudo isso, querido, Satanás fica camuflado. Para quê? Para que não percebamos que ele é quem está por trás disso tudo. Por isso, eu e você, nós precisamos pedir a Deus o quê? Discernimento e proteção espiritual, para que quando as pessoas chegarem até nós, influenciadas pelos demônios, influenciadas por Satanás, estejamos o quê? Blindados e fortalecidos contra todo o ataque do mal. E outra coisa muito importante, querido, que nós precisamos saber é que o nosso irmão não é o nosso inimigo. Guarde isso. O meu irmão, o seu irmão, seja carnal ou espiritual, eles não são os nossos inimigos. No livro de Efésios, querido, capítulo 6, versículo 2, nos diz:
A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes de autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a minha luta, a sua luta, não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o nosso irmão, e sim, querido, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o que isso quer dizer para mim e para você? Que quando alguém tentar nos ferir ou nos prejudicar de alguma maneira, o diabo está agindo através da vida dessa pessoa. Pode ter certeza disso, querido. Por isso, nós devemos ter um olhar espiritual e não focar na pessoa, mas sim no que está por trás dela. É nisso que nós temos que focar. E para isso nós temos que pedir sabedoria a Deus. Só para que você entenda, querido, no livro de Gênesis, nós vemos o primeiro caso de homicídio cometido contra o quê? O próprio irmão, que aconteceu entre Caim e Abel. Você conhece essa história? Isso foi uma ação do inimigo. A Bíblia conta que Satanás plantou, melhor dizendo, a inveja no coração de Caim. Isso fez com que ele matasse o quê? O seu próprio irmão. Então você vê que essas investidas de Satanás na vida do ser humano não é de agora. É lá no começo de tudo, é lá no livro de Gênesis. Por isso, querido, eu e você, nós precisamos entender que as pessoas não são nossas inimigas, mas o inimigo pode usá-las tranquilamente. E precisamos ficar atentos e vigiar para que a mágoa e a raiva não dominem o nosso coração. Nós temos que vigiar acerca disso. A Bíblia diz algo muito importante sobre a batalha espiritual, que depois você vai poder ler na sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lá diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fazendo o quê? Rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o diabo ele vai estar a todo tempo na minha vida e na sua vida, tentando nos devorar, com todo tipo de astuta dele. Nessa passagem, querido, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro nos alerta também para ficarmos atentos e não abrirmos brecha para o inimigo. Por quê? Porque ele quer acabar conosco, ele quer acabar com a vida do ser humano, ele quer acabar com todos os servos do Senhor. Mas, infelizmente, querido, muitas igrejas têm ensinado as ovelhas a receberem as bênçãos de Deus e como também alcançar prosperidades financeiras. Nada contra isso, querido, porque tudo que Deus fez de bom e de melhor é para nós desfrutarmos aqui nessa terra. Mas poucas igrejas, querido, têm ensinado a reconhecer as ciladas preparadas pelo inimigo das nossas almas, para que nós possamos nos proteger, para que nós possamos combatê-lo. Por isso, hoje, querido, nós vamos estudar aqui algumas estratégias que Satanás usa contra o ser humano e como podemos nos defender delas e alcançar a vitória em Cristo Jesus. E uma das estratégias, querido, de Satanás que eu quero compartilhar com você é que o diabo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. Você acredita nisso? Ele trabalha dessa forma. Quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem que o diabo não existe? Elas dizem que isso é invenção do homem e que o inferno não existe, que o inferno é aqui nessa terra onde nós vivemos. Eu acredito que você já ouviu algumas pessoas falar acerca disso. E essa estratégia do inimigo, querido, está funcionando muito bem. E por que eu estou te dizendo isso? Pois enquanto as pessoas acham que ele não existe, querido, elas não se importam com a sua maneira de viver e com isso serão facilmente o quê? Manipuladas e tragadas pelo inimigo das nossas almas. E com isso, querido, quantas destruição o inimigo tem causado na família, no mundo. E quando essas coisas acontecem, querido, achamos que a culpa é somente do ser humano, mas não. Hoje você está aprendendo, Satanás está por trás de todas essas coisas. É bem verdade, querido, que a maldade está no coração do homem, mas o diabo aproveita o que? As brechas para colocar pensamentos e ideias malignas na mente das pessoas, a fim de causar o quê? A fim de causar destruição, principalmente, querido, nas famílias e nas igrejas. Como as famílias e as igrejas, elas são atacadas por Satanás. O diabo, querido,
Ele rouba a palavra de Deus dos corações das pessoas que dão brecha para ele. Jesus nos contou uma parada do semeador, só para que você entenda isso que eu estou te falando, que o diabo ele rouba a palavra de Deus do coração das pessoas. Essa parábola do semeador, que saiu o quê? Para semear. E enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu o quê? À beira do caminho. E essas sementes, lá diz na parábola que elas foram pisadas. E o que aconteceu? As aves vieram e comeram essas sementes. E ao interpretar, querida, essa parábola, para que você entenda, Jesus disse que essas aves simbolizam o quê? Simbolizam o diabo, que vem para arrancar a palavra do coração das pessoas, para que elas não creiam, não a pratiquem, e com isso não sejam salvas em Cristo Jesus, para viver uma vida eterna ao lado dele. Mas qual é a palavra, irmão Gilson? É a mensagem do Evangelho, aquela mensagem que convenceu a mim e convenceu a você a nós aceitarmos o Senhor como nosso único, eterno, verdadeiro e suficiente Salvador, que revela o quanto somos pecadores e que mostra, querido, a necessidade urgente do arrependimento nas nossas vidas quando nós conhecemos e tomamos posse da palavra do Senhor. Jesus diz, querido, que quando esta semente é pisada, ou seja, para você entender, é a palavra de Deus sendo ignorada pelas pessoas, o diabo vem e atira, pois ele sabe que ela pode transformar o coração de um homem, como transformou a minha vida, a sua vida, a vida de centenas, milhares e milhões de pessoas. O diabo também, querido, para que você entenda, ele é especialista em semear o joio no meio do trigo. Em outra parábola, querido, que Jesus contou, Jesus conta que enquanto os servos de Deus faziam o quê? Dormiam no campo. O que o inimigo fez? O inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, querido, para você entender, os filhos do maligno se infiltraram no meio do povo de Deus. E isso nos mostra o quê? Que muitas vezes, querido, o diabo trabalha de dentro para fora. Guarde isso. Muitas das vezes o diabo trabalha de dentro para fora na vida das pessoas. Ele usa pessoas, querido, com aparência de crente, que usam até a Bíblia, a palavra de Deus, mas que na verdade não são filhos de Deus, são filhos do maligno. E perceba, querido, para você entender bem, que o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Em que momento? Quando Jesus conta essa parábola, no momento em que os filhos de Deus estavam dormindo. Então nós não podemos dormir no ponto, nós temos que estar na torre de alerta, na torre de vigia, ao tempo todo. Ou seja, querido, para você entender, enquanto a igreja dorme, o diabo trabalha. Guarde isso, querido, enquanto a igreja está dormindo, o diabo está trabalhando para ceifar, para acabar com o povo de Deus. E eu e você, querido, não podemos aceitar isso. O diabo também oprime as pessoas com enfermidade. E a Bíblia fala de algumas pessoas que o diabo oprimiu com enfermidade, que é o caso de Jó e da mulher que andou curvada por 18 anos por causa de um espírito de enfermidade. Como também, querido, de outras pessoas com surdez, doenças mentais e várias outras doenças. Então ele oprime as pessoas com doença. É lógico, querido, que nós vamos ser aqui bem transparentes, que nem sempre as doenças elas são causadas por demônios. Nós temos que entender isso também. Mas há muitas pessoas, querido, que vivem oprimidas por enfermidades, provocadas pela ação do inimigo na vida delas. Sem sombra de dúvida, querido. Mas quando essas pessoas, querido, entregam as suas vidas para Jesus e se arrependem dos seus pecados, o que acontece com elas? Elas são totalmente curadas. E é isso que o diabo quer evitar. Que a gente pregue o evangelho, que a gente semeia a palavra de Deus na vida das pessoas. Amado, nós precisamos ter discernimento espiritual para quê? Para não agirmos como os amigos de Jó, que fizeram o quê? Você sabe, que o julgavam e diziam que Deus o estava punindo. E eu e você, que somos conhecedores da palavra, sabemos que não foi nada disso. Tudo que aconteceu com Jó foi permissão de Deus. O diabo, querido, ele atormenta as pessoas que guardam rancor e mágoa.
Então você que está aqui me assistindo hoje, se você tem algum tipo de rancor no seu coração, se você tem algum tipo de mágoa no seu coração, o diabo ele costuma atormentar as pessoas com esse espírito de rancor e de mágoa. E quando isso acontece, querido, quem não perdoa não tem paz. Guarde isso, querido. Deus está falando aqui hoje através da sua palavra. Quem não perdoa não tem paz. Quem guarda mágoa e ressentimento em seu coração, além de viver atormentado, querido, pode ser um instrumento do diabo para se vingar das pessoas ou desejar mal para elas. Assim como foi o caso de Caim e Abel, que nós acabamos de ver há pouco aqui na lição que estamos estudando. Amados, para que você entenda, em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz que quando ficamos irados, devemos buscar o quê? A Deus e perdoarmos do mais rápido possível. Para quê? Para não darmos lugar ao diabo. Depois você pode acompanhar na sua Bíblia, depois dessa lição, livro de Efésios capítulo 4, versículo 26. A Bíblia também nos mostra, querido, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que a forma mais fácil de liberar o perdão àqueles que nos feriram ou nos prejudicaram é reconhecer, querido, que o quanto fomos perdoados por Deus mesmo sem merecer. Será que você já parou para pensar nisso? Como nós fomos perdoados por Deus sem merecermos? O diabo, querido, ele cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. E o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos muitos abandonarão a fé e seguirão o quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É a palavra que o apóstolo Paulo deixa para mim e para você no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Amados, uma das coisas mais comuns que ouvimos de diversas pessoas é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Eu acredito, querido, que você já tenha ouvido isso da boca de alguém. Porém, amados, essas afirmações é uma grande mentira que o diabo tem usado. Para quê? Para desviá-las do último caminho que é Jesus e da verdade que nos leva à salvação e à vida eterna. E cada dia, querido, Satanás cria o quê? E propaga novas religiões e novas filosofias que pregam o quê? Que pregam a paz, que pregam o amor, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade, querido, que eu e você sabemos é que não há outros caminhos. Quando nós vamos na Bíblia, querido, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Então não tem plano B, então não tem atalho, então não tem segundo caminho. O caminho para nos levar à salvação e à vida eterna é somente Jesus. Amados, esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são o quê? Atalhos malignos, que quando chegam ao fim, todos aqueles que resolveram segui-los, o que acontece com eles? São levados para um grande abismo, um abismo eterno, que depois não tem mais volta. Por isso, querido, só há uma maneira de não se enganar. Só tem uma maneira de nós não nos enganarmos com essas astutas de Satanás. O como? Conhecer a verdade através da palavra de Deus, que nos ensina, querido, o verdadeiro caminho que nós devemos seguir, que é Jesus. E como eu faço isso, irmão Gilson? Sabe como você faz isso, querido? Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai ficar blindado, mais você vai ter sabedoria. Quanto mais você ora, quanto mais você ouve pregações, e quanto mais você participa da escola bíblica dominical como essa de hoje, que nós estamos dando esse estudo aqui. Com isso, querido, você vai conseguir identificar e fugir das mentiras do inimigo. Louvado seja Deus. O diabo, querido, para que você saiba, ataca a mente das pessoas. Eu sei que muitas pessoas sofrem porque não conseguem parar de pensar em coisas ruins. E geralmente isso acontece porque na vida e na mente de muitas pessoas, porque elas estão enfrentando lutas, tentações, adversidades em suas vidas. Mas, querido, a Bíblia nos adverte
que o diabo lança o quê? Setas inflamadas em nossa mente. E nós achamos que esses pensamentos vêm de nós, mas não vêm de Satanás. Então nós temos que estar alerta na torre de vigia, sempre debruçado e estudando a palavra do Senhor. É Satanás, querido, que coloca mentiras na nossa cabeça. E nós precisamos usar o quê para nos defendermos e nos blindarmos? Nós temos que usar, querido, a nossa fé e a palavra de Deus para vencer esse ataque espiritual maligno. Querido, ele nos faz achar que nós não temos valor, que não merecemos o perdão de Deus. E com isso ele faz o quê? Ele coloca dúvida a respeito das promessas de Deus para as nossas vidas. E que os nossos problemas não têm solução. É isso que ele quer, que a gente se desespere, que a gente faça coisa que desagrada aos olhos do Senhor, que compromete a nossa ida para a vida eterna ao lado dele. Além disso, querido, ele põe na mente das pessoas que elas não precisam renunciar às suas próprias vontades. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Então, Satanás, ele é maligno. Ele veio para destruir o povo de Deus. E eu e você, querido, somos povo eleito, escolhido por Deus. Ou seja, querido, para você entender bem o que eu estou te falando, a mente é um campo de batalha. A mente do ser humano, a mente do cristão é um campo de batalha. Guarde isso. Em que o inimigo trabalha incessantemente. Para quê? Para nos afastar do Senhor. Para nos afastar da salvação, da vida eterna. E a minha mente, a sua mente, querido, ela precisa ser blindada com a palavra do Senhor 24 horas por dia. Amados, essas são algumas formas que eu passei para você, que o diabo usa para agir na vida das pessoas, principalmente dos cristãos. Mas se nós recebermos verdadeiramente Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós atentarmos, querido, para tudo que está sendo ensinado aqui hoje, sabemos que estamos do lado do vencedor. E quando nós estamos do lado do vencedor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele está disposto a fazer o quê? A nos proteger e nos ajudar em todas as áreas das nossas vidas. Por isso, querido, eu e você nunca devemos esquecer o que, irmão Gilson? O diabo ele pode até te tentar, ele pode até me tentar, mas a decisão final sobre o que vamos fazer será sua, a decisão final será minha. Se nós vamos o quê? Abrir a guarda para ele, se nós vamos abandonar o Senhor, o Evangelho, a palavra, ou se nós vamos nos permanecer firme na rocha que é Jesus. Então, querido, resista a ele e seja obediente à palavra de Deus. Pois o Senhor, querido, nos promete que sempre estará ao nosso lado em qualquer momento e em qualquer dificuldade que nós venhamos a passar. Amém, querido? Então esse foi o estudo, amado, que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje, querido. Então aí onde você estiver, se você puder, querido, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando acerca desse tema, blindados e fortalecidos contra todo ataque do mal. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso, por essa palavra maravilhosa. Que essa palavra, Pai amado, seja a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para fortalecer a sua fé e para se blindarem de todo ataque de Satanás. Que essa palavra, Pai amado, vá como semente aos corações dos teus filhos e que esses corações sejam corações de terra fértil, que receba essa semente da palavra e que essa palavra se multiplique a 100 por 1. Louvado seja Deus, que essa palavra, Pai amado, não fique apenas nas nossas vidas, no campo da audição, mas que sim, Pai amado, que fique guardada em nossos corações, para que possamos pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso de hoje, por essa palavra abençoada, essa palavra abençoadora que Tu nos concedeste, Pai, para que pudéssemos fortalecer a nossa fé e nos blindarmos de todo ataque de Satanás. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, que você puder, você diga amém. Querido, que estudo abençoado,
Que palavra maravilhosa, que tema maravilhoso, blindados e fortalecidos contra todo ataque do mal, contra todo ataque do inimigo das nossas almas. Essa palavra, querido, impactou a minha vida, fortaleceu a minha fé, me muniu de ferramentas, de armaduras, para que eu possa lutar contra toda a astuta de Satanás. Se essa palavra também te impactou, querido, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí nos comentários e pega esse link, querido, e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza, querido, que nas suas redes de relacionamentos tem milhares, dezenas e milhões de pessoas que precisam ouvir uma palavra sobre o que nós estudamos aqui hoje, blindados e fortalecidos contra todo ataque do mal. Então, querido, não se intimide. Pega essa palavra aí, compartilha aí nas suas redes de relacionamento com o máximo de pessoas que você puder. Pode ter certeza, querido, que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude de você estar aí até agora, numa tarde, para você aprender da palavra de Deus, para você semear na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua empresa. Pode ter certeza que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Amém, querido? E hoje nós te esperamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Amado, você e a sua família são nossos convidados, então não falte, nos faça uma visita, que eu tenho certeza, querido, que tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida e para a sua família, que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Amém? Um beijão no seu coração, querido. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado na presença do Senhor, querido, com toda a sorte de bênçãos e coisas boas. E você, amado, que está comigo, se você puder, você diga amém.